Abacuque capítulo 3, está escrito assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia. Tem como colocar no telão esse texto? O versículo de número 2, eu quero ler na versão do telão. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Pode tomar o seu assento. Glorificando o Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui ministrando a igreja, como já havia dito. Louvo a Deus pela vida do presbítero Rogério, do presbítero Valdeci, nossos líderes que nos deram essa oportunidade. Cumprimento o grupo de louvor, os demais irmãos, que Deus abençoe cada um, e louvo a Deus também pela vida da minha digníssima esposa que está sentada aí, muito bonita, por sinal. Que Deus te abençoe, e louvo a Deus pela sua vida e pela vida da minha mãe também, né, que é uma intercessora do meu ministério. Que Deus abençoe cada uma de vocês e as recompense pelo seu trabalho. Louvado seja Deus. Queridos, o profeta Abacuque, ele é singular no seu ministério. Ele não tem um ministério profético como todos os outros profetas que falam da parte de Deus para os homens. Nós vemos o profeta Isaías, quando ele é levantado, ele começa: ai de ti que faz isso, ai do outro que faz aquilo outro, até que ele tem um encontro com o Senhor e começa a dizer: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então esses homens, ele tem um papel de comunicar as verdades de Deus ao povo de Deus. Só que o profeta Abacuque, ele é diferente. Ele não comunica as verdades de Deus ao povo de Deus. Ele é alguém que interroga Deus. Ele é alguém que ora a Deus porque ele não consegue entender como é que Deus está agindo na história humana. É aquela dúvida que a gente sente, inclusive foi mencionado aqui pelo irmão Roberto, a dúvida de que se Deus está no controle da nossa vida, se as coisas ainda vão se cumprir. O profeta Abacuque é esse homem, é um profeta da parte do Senhor, que ele tem indagações acerca do caráter de Deus e da forma que Deus age no mundo. Se nós olharmos o contexto em que ele está, a gente vê que ele é alguém que profetiza antes do exílio babilônico, antes dos judeus ali serem escravizados pela Babilônia. E um pouco antes desse evento, a nação estava mergulhada em injustiça. Era uma nação totalmente que tinha abandonado os ensinos do Senhor, tinham se voltado para a idolatria, estavam em completa corrupção moral. Então o povo tinha se desviado da parte do Senhor, dos mandamentos do Senhor, e no capítulo de número 1, ele vai falar para o Senhor a seguinte oração. Ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando eu vou gritar a ti violência, sem que o Senhor traga salvação? Por que o Senhor me faz ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. E por esse motivo a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Ele está vendo a sua nação entregue ao pecado, está vendo aquele povo que foi chamado por Deus por um propósito, se desviando totalmente do seu propósito. Ele está vendo que os sacerdotes da época, ao invés de direcionarem o povo a Deus, estão afastando o povo de Deus. Ele está vendo que os homens que eram para fazer justiça estão cometendo injustiça. Ele está vendo que os líderes do povo, que são responsáveis
por dar sentido à lei, que estão responsáveis por guiar o povo em justiça, são os mais injustos. Aqueles governantes que deveriam olhar para as necessidades do pobre e ajudar aos pobres, esses governantes estavam roubando dos pobres. Você consegue imaginar que Abacuque pode estar nos nossos dias hoje? Glória a Deus. Porque hoje, se nós olharmos para o mundo, é a mesma coisa, irmãos. O tempo passa, mas as atitudes dos homens permanecem as mesmas. E daí ele pergunta, Senhor, até quando eu vou ficar clamando ao Senhor por socorro? Eu preciso que o Senhor haja na terra. Eu preciso que o Senhor venha com justiça e intervenha nesse meio. Mas eu clamo e o Senhor não está fazendo nada. Irmãos, quando a gente olha a injustiça dos homens e vê o que eles fazem, vê como eles se comportam, quando a gente vê a maldade dos homens aumentando cada dia mais, é marido matando esposa, esposa matando marido, são crianças sendo abusadas, são líderes religiosos em adultério, pessoas que eram responsáveis por guiar o povo, pessoas que eram responsáveis por dar amor ao próximo, numa completa imoralidade. Esse clamor irrompe no nosso coração também. E a gente acaba se perguntando, Senhor, o Senhor não está vendo isso? Eles deturpam a Tua palavra em favor de dinheiro. Eles não têm compromisso com a Tua palavra. Eles não têm compromisso com a verdade. Até quando, Senhor, a gente tem que ficar vendo isso? Até quando, Senhor, as pessoas assumirão o altar em pecado? E o Senhor não agirá? São indagações. Até quando os governantes vão roubar do povo? E o Senhor não vai agir? Até quando, Senhor? É isso que o profeta Abacuque faz. E após ele ver tudo isso e conversar com Deus, falar com Deus, o Senhor vai dar uma resposta para ele. E a resposta do Senhor está no versículo 5 do capítulo 1. Ele diz, olhem as nações, contemplem, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. A sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. O Senhor está dizendo, eu estou levantando, Abacuque, uma nação que executará juízo a este povo que me abandonou, que executará juízo a este povo que se esqueceu das minhas leis. E olha como esse povo é uma nação cruel e impetuosa, é uma nação que tem poder bélico para destruir toda essa nação de vocês. Abacuque, eu estou levantando um povo porque eu vou derramar a minha ira sobre este povo perverso. A resposta que ele queria veio, mas não veio da forma que ele achou que deveria vir. E isso causa espanto nele ainda mais. Agora ele vai entrar em outro conflito interno. O primeiro era, como é que Deus vê as coisas acontecer e não age? Daí Deus responde a ele e ele se apavora. É desse jeito que o Senhor vai agir? Agora isso causa pavor nele, causa pavor em seu coração. E depois ele vai perguntar ao Senhor em oração. E ele diz, ó Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo,
Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Mas Deus, os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Ele está numa crise em como aquele povo era tão perverso. Iria destruir toda a nação de Judá. Ele estava dizendo, Senhor, eu estou reclamando do meu povo, mas esse povo que o Senhor está levantando para executar juízo sobre nós vai acabar nos destruindo. Vai acabar nos dizimando, Senhor. E como é que o Senhor pode usar este povo que é tão mau e perverso para destruir um povo que é mais justo do que eles? E ele começa agora a entrar nessa crise. Ele não entende os projetos de Deus. Ele não entende ainda como Deus age no mundo. E às vezes nós somos assim, irmãos. A gente não tem o conhecimento total da vontade do Senhor. Por quê? Porque Deus é soberano. Nós somos pequenos. Deus é Deus. Nós somos homens. Nós somos limitados. E por isso muitas vezes o agir de Deus a gente não compreende. Mas por que o Senhor fez isso? Por que levou de mim? Por que tirou de mim? E a gente não entende. Mas Deus está no controle. Deus está no controle e nada escapa das suas mãos. E agora ele começa nessa indagação. E o Senhor diz para ele que vai executar juízo também sobre a nação da Babilônia. Ou seja, esse povo que eu estou levantando para executar juízo sobre os judeus, eles não vão ficar impunes. Eles vão também ter o seu juízo também. Porque Deus não toma o culpado por inocente. Aquele que pecar, receberá o juízo do Senhor. Agora o profeta Abacuque, ele diz, então eu vou ficar no meu posto de assento, subirei à minha torre de vigia, e vou aguardar o que o Senhor me dirá. Depois disso, que ele entra na sua torre de vigia, aguardando a resposta do Senhor, o Senhor responde a ele. E Deus começa a falar uma série de ai. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua causa, para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. O Senhor estava dizendo para Abacuque, essa nação que vai executar juízo sobre vocês, a nação de Nabucodonosor, eles adquiriram sua riqueza matando o próximo. Eles zombavam dos reis. Eles conseguiram ganhos desonestos, mas eles também vão padecer juízo. Eles também vão sofrer juízo. E agora nós vamos entrar no texto que eu li, no versículo 3. Mas antes, aqui no versículo 19, ele diz, ai daquele que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique calada toda a terra. O Senhor estava dizendo que aquele povo que ia executar juízo era uma nação idólatra também, que fazia santos para si, para ficarem adorando. E o Senhor diz, ai daquele que diz a madeira, desperte. Porque eles se colocavam na frente de um ídolo de madeira e ficavam clamando, ficavam cultuando. Mas ele diz, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Fique calado diante dele toda a terra. E agora o profeta Abacuque, ele começa a entender os planos de Deus.
Agora ele começa a entender o caráter do Senhor. E nós vamos entrar no texto. Agora ele faz uma oração e diz: ó Senhor, ouvi a tua palavra. E eu temi diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras que o Senhor fez no passado. No meio do tempo, fazem conhecidas, e na tua ira lembra da misericórdia. Agora que ele ouviu que Deus levantaria uma nação para executar juízo. Agora ele ouviu que aqueles que fariam o juízo não ficariam impunes. Agora ele tem o conhecimento e ele diz: eu ouvi, Senhor, o que o Senhor me disse, e isso causou temor dentro de mim. Isso me fez temer ao Senhor. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele é alguém que ouve e não fica vagando pelo aquilo que ele ouviu, mas ele tem uma reação, e essa reação é de temor diante da palavra do Senhor. Temor aqui é temor reverente, não pavor simplesmente. Não é que ele ficou simplesmente amedrontado com medo, mas ele teve temor. Ele expressou respeito profundo diante da grandeza de Deus, porque é o Deus que está no controle do mundo, é o Deus que está no controle da história dos homens, e que nada escapa do seu governo. Isso fez ele temer. Ele não está temendo os babilônios que virão agora, antes sim. Mas agora que ele ouviu Deus falar com ele, já mudou as coisas. Antes ele estava com medo dos homens. Agora que ele viu que Deus está no controle, agora ele teme a Deus. Agora a sua confiança, o seu medo não está nos homens. Agora a sua confiança está em Deus. Ele está temendo a própria palavra do Senhor. Ele reconhece que quando Deus fala, a voz de Deus carrega peso eterno. Isaías 55 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Aleluia. O Senhor está dizendo: a minha palavra que eu disse vai acontecer. Os babilônios vão vir. O juízo vai vir. Mas eu estou no controle. Queridos, o que mais nós tememos hoje? São os decretos dos homens ou a palavra de Deus? É o que o governo diz que devemos fazer ou é o que o Senhor diz que nós devemos fazer? Onde está a nossa confiança? Na pandemia, fecharam as portas, disseram que nada mais podia, que não podia se aglomerar o povo mais. Quantas igrejas fecharam a porta com medo do que o governo disse? Mas existia um povo que não deixava de buscar, ainda que houvesse uma doença terrível aí fora. Nós sabíamos que Deus é o nosso consolador, que Deus é o nosso protetor, que Deus é aquele capaz de nos curar, que Deus é aquele capaz de preservar o seu povo. Não que a gente fosse tentar a Deus por causa da doença, mas antes de obedecer aos homens, os discípulos de Jesus falaram: antes nós vamos temer a Deus do que obedecer aos homens. Então, se acontecer algum decreto de nós fechar as portas das igrejas, irmãos, como será que nós vamos reagir? Como será que nós vamos reagir? O que nós temos temido? A opinião dos outros ou a voz de Deus? Porque o temor reverente nos leva a levar a sério as Escrituras e não tratar apenas como mais um conselho entre tantos. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Jovens, você tem temido quando ouve a palavra do Senhor? Existe reverência enquanto a palavra do Senhor está sendo exposta e aplicada à tua vida? Você tem temido diante da palavra do Senhor? Quando ela confronta, você diz: eu preciso me adequar à palavra do Senhor? Ou você diz: esse pregador não sabe do que ele está falando? Como é que nós temos agido diante da palavra do Senhor? E ele diz: aviva ao Senhor a tua obra nos meios dos anos. Ele teme, ele ouve a palavra do Senhor, teme, e isso faz com que ele clame. Olha que maravilha! Eu ouço a palavra de Deus,
E eu temo. E esse temor me leva a clamar a Ele. Me leva a clamar por avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Avivar, irmão, é dar vida, restaurar, preservar. Abacuque está pedindo que Deus mantenha viva a sua obra em meio ao juízo. Eu sei que o juízo vai vir, Deus, mas eu prefiro que o Senhor avive ela. Não deixa que o povo seja exterminado, mas preserve, restaura. Aviva, Senhor, a tua obra. Nós somos a obra do Senhor. O povo de Israel naquele contexto era a obra do Senhor. E Abacuque está dizendo: aviva esse povo que se esqueceu de ti. Aviva esse povo que se esqueceu da tua lei. Preserva, Senhor, para que eles se arrependam dos seus caminhos e te tenham como único e suficiente Salvador de suas almas. No meio dos anos, está dizendo, nesse tempo, em nossa geração, em nosso tempo, o profeta pede que a intervenção de Deus não fique apenas no passado, porque ele entende que Deus avivou a sua obra quando o povo estava escravizado no Egito. Deus levantou com mão forte e libertou. Deus entende que quando a nação estava escravizada, ele levantou José como governador. Abacuque entende que quando o povo estava vagando sem o rei, Deus levantou Davi, o homem segundo o coração. Porque nos momentos de crise o Senhor sempre tem um remanescente. Nos tempos de crise o Senhor sempre levanta alguém. Enquanto o povo estava perdido, Deus levantou Noé e mandou colocar na arca. Quando Israel era escravizado, Deus levantou Moisés e libertou o povo. Quando o povo estava perdido, sem líder, Deus levantou Josué. Quando estavam perdidos sem líder, Deus levantou Samuel. Quem é que Deus vai levantar no nosso meio? Quem é que Deus vai levantar nos nossos dias de hoje? Que o Senhor levante a mim, que o Senhor levante a você, que o Senhor levante nós, que o Senhor avive a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas pensam que avivamento é coisa do passado, ou era coisas históricas. Mas Abacuque nos ensina a orar: faz de novo, Senhor, em nossa geração. Faz de novo, Senhor, em nossa geração. Aviva a tua obra. Avivamentos não se começam em estádio, mas começam no quarto secreto, quando cada jovem se rende à palavra do Senhor. Avivamento não são movimento. Avivamento é uma inclinação total à vontade de Deus, é uma intervenção divina. Aviva, Senhor, a tua obra. E ele diz: na tua ira, lembra da misericórdia. A ira aqui, irmãos, é a agitação de Deus, é a indignação de Deus contra o pecado. É a ira justa de Deus contra aquilo que o afronta. Porque o pecado é uma afronta contra Deus. O pecado, ele tem o significado de errar o alvo. Mas esses que erram o alvo não é porque erraram, porque estavam tentando acertar. Esses que erram o alvo, que pecam, é porque miraram totalmente na direção oposta. Ah, eu pequei tentando acertar. Não, não foi isso. Eu pequei porque eu me desviei diretamente da direção que o Senhor me deu. Ele disse que era para lá, eu fui para cá. Eu mirei totalmente contrário à vontade de Deus. Isso é pecado. Quando o Senhor diz para amar, eu odeio. Quando o Senhor diz para ajudar, e eu só atrapalho. Quando o Senhor diz para não cobiçar, e o que eu mais faço é cobiçar. Quando o Senhor diz para eu não roubar, e o que eu mais faço é roubar. Quando o Senhor diz para eu não invejar, e a coisa que eu mais faço é invejar aquilo que é dos outros. Isso é pecado. Quando eu não controlo a minha língua e vivo falando mal da vida dos outros, apontando os defeitos, isso é pecado. E isso causa ira em Deus. E ele diz: Senhor, na tua ira, quando o Senhor se irá contra o pecado dos homens, lembra da tua misericórdia.
Ele reconhece que o juízo viria, mas ele implora que a disciplina de Deus não destrua completamente o seu povo, mas sim que restaurasse. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós na tua ira, Senhor. Nós devemos entender que o Senhor é um Deus irado que se ira todos os dias. E Ele está irado contra a nação. Ele está irado contra os homens, porque os homens não o amam, os homens não obedecem a sua lei. Os homens deturpam a sua palavra para ganhar dinheiro. Os homens inventam falsas profecias para receber reconhecimento humano. Os homens se afrouxam diante de homens para não pregar o Evangelho com medo de ser cancelado. Porque os homens querem a aprovação de um mundo que crucificou o seu Salvador. Mas lembra-se da misericórdia. Salmo 103 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, não nos trata segundo os nossos pecados. A misericórdia do Senhor. Ezequiel, diz-lhes o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O Senhor estava estendendo a oportunidade deles se arrependerem dos seus pecados. Cada dia, irmãos, que a gente acorda, é um dia para a gente viver para a glória do Senhor, se arrependendo dos nossos pecados, se arrependendo daquilo que fazemos contra o nosso Senhor. Na tua ira, Senhor, lembra da misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos, nos dias de hoje, ouvir a palavra do Senhor com temor. Em um tempo que muitas vozes falam, nós precisamos cultivar esta voz. A voz do Senhor. Não interessa o que fulano, ciclano, beltrano falou, interessa o que a palavra do Senhor falou. É isso que interessa para nós. E não só ouvir, irmãos, praticar. Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não adianta nada falar, eu amo Jesus. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida no culto. E nunca gastei um tempo em oração com Ele durante a minha semana. Não adianta nada eu postar versículos bíblicos. Hoje tem culto. Mas eu nunca cultuei a Deus com a minha vida. Não seja somente ouvintes. Tu não perde uma escola bíblica. Tu não perde um culto de ensino. Não perde um congresso. Mas só não perde. Porque a tua vida está toda perdida. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Deus nos chama a não ser somente ouvintes, mas cumpridores da palavra. Que o Senhor nos capacite cada vez mais a cumprir a sua palavra. Que aquilo que a gente ouvir, irmãos, a gente venha assimilar no nosso coração e falar: eu vou praticar isto. Eu vou viver de acordo com a tua vontade, Senhor, na minha vida. Nós precisamos orar por avivamento pessoal. Porque é impossível este povo ser avivado se individualmente eu não buscar avivamento, irmãos. Eu preciso ser avivado todos os dias. Eu preciso ser avivado todos os dias. Aviva a tua obra em mim, Senhor, também. Eu preciso ser avivado porque muitas vezes sou inconstante nos meus caminhos. Muitas vezes eu cambaleio na minha caminhada cristã e eu preciso ser avivado diariamente, Senhor. Olha o que o salmista diz no Salmo 119: a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. A palavra do Senhor, ela é um instrumento verdadeiro para avivar o meu coração e o teu coração. Através da palavra do Senhor nós recebemos vida. Através da palavra do Senhor nós temos alimento espiritual. E devemos confiar na misericórdia de Deus. Quando falhamos, queridos, não é o fim.
Não é um erro que decreta a nossa queda. Vamos apelar à misericórdia do Senhor, porque a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. O Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor é benevolente conosco. Cada palavra dura, cada palavra que confronta, cada palavra que nos faz ficar inquieto e se incomodar dentro de nós, é o Senhor dando oportunidade para nós nos alinharmos à vontade dEle. O Senhor está sinalizando que tem algo errado com a nossa vida e nós precisamos ajustar as coisas. E quando nós somos confrontados, queridos, nós devemos clamar pela misericórdia de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude a mudar, me ajude a ter um coração transformado, me ajude a não ter soberbo, me ajude a não ter invejoso, me ajuda, Deus, me vivifica segundo a tua palavra. Louvado seja Deus. Nós somos chamados a viver a fé de forma atual, corajosa, comprometida com a palavra do Senhor em meio ao caos do mundo. Olha o que o profeta Abacuque, ele vê toda a maldade. Ele vê todo mundo entregue ao pecado. Ele vê os seus líderes indo de mal a pior. Ele vê a justiça indo de mal a pior. Mas isso não corrompe ele. Isso faz com que ele clame a Deus. Isso faz com que ele fique cada vez mais crente. Olha o mundo. Olha os jovens perdidos. Olha as falsas lideranças. Olha os falsos mestres. Olha ao seu redor, o mundo vai de mal a pior. Mas eu e você não podemos nos corromper. Eu e você devemos permanecer firme na rocha inabalável que é Cristo. As pessoas dizem que a nossa geração está perdida. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Deus te poder. Mas todas as gerações estão perdidas. O homem nasce perdido. Nos tempos de Jesus ele falou: salve-se dessa geração incrédula e perversa. A minha geração está perdida. A geração da minha mãe está perdida. A geração da mãe da minha mãe está perdida. Todas as gerações estão perdidas, irmãos. Não é só a nossa. Mas teve um que veio. Para cada geração, ele tem salvação. Para cada idade, ele tem salvação. Ah, os jovens estão perdidos. Parte deles, porque tem uma parte que confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e esses encontraram salvação, já não estão mais perdidos, já não andam mais sem rumo. Esses têm Cristo em sua vida. O clamor do profeta Abacuque, ele é um clamor cristocêntrico. Ele clama por avivamento, e quem é o único capaz de avivar os homens é Jesus Cristo. O único capaz de trazer verdadeiro avivamento é Jesus Cristo. Ele clama para que o Senhor, na sua ira, ele se lembrasse da misericórdia. Mas na cruz do Calvário, a ira de Deus foi derramada, e ele se lembrou da misericórdia e estendeu para nós. Na cruz do Calvário, a ira de Deus e a misericórdia se encontram plenamente. E ali a plena satisfação da ira de Deus contra os pecados dos homens. E a plena distribuição de misericórdia para todos aqueles que querem. Cristo é o verdadeiro avivador. Cristo é a verdadeira misericórdia. Cristo é o verdadeiro restaurador entre Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo essa palavra? Nós precisamos nos comprometer, irmãos, para nós nos encaminharmos para o final. O profeta Abacuque, ele viu tudo aquilo ao redor. E isso levou ele a não mais murmurar, mas a orar. A orar. E a ouvir a palavra do Senhor e praticar. Abacuque orou.
nós também devemos orar com base na palavra do Senhor. Aleluia. Nós devemos orar para que Deus santifique os homens, Aleluia. para que Deus purifique a juventude, para que Deus guarde as nossas crianças, para que Deus guarde os nossos líderes. Nós devemos orar assim como Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diante do mundo de relativismo moral, existe um povo que se levanta para dizer: ai daqueles que o mal chamam bem e ao bem chamam mal, arrependam-se. Nós precisamos, através da expressão social e cultural, não nos conformar com este mundo, mas sermos renovados pela nossa mente, para que possamos aproveitar qual que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme, jovem, com o que o mundo diz. Não se conforme com o que eles estão dizendo. Não se conforme com o que eles estão pregando para você. Se conforme e viva de acordo com o que a palavra do Senhor diz. Louvado seja Deus. Devemos ter disciplina devocional. Trate a palavra de Deus com devoção. Todos os dias se alimente da palavra do Senhor. Eu disse quinta-feira que se você crê que isso aqui é a boca de Deus, por que você mantém ele calado na sua estante? Se isso aqui é a boca de Deus, converse com ele. Eu quero ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Augusto Nicodemos diz que quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Quer ouvir de forma audível? Leia em voz alta. Ele está falando com você. Aqui está a comunicação do Deus, Criador do mundo, com os seus filhos. Comprometa-se com a palavra do Senhor. Pare de viver uma superficialidade. Pare de buscar avivamento em cultos. Porque é culto do avivamento, porque é a campanha do avivamento. Não é. O avivamento vem por nós se conformar com a palavra do Senhor e viver uma vida plena em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro avivamento. A gente faz evento para lotar pessoas, para lotar lugares cheios de pessoas, e elas saem vazias. E como é que foi o culto? O culto foi bênção. E a palavra foi mistério. Não ouviu nada. E daí na segunda-feira está vivendo como na sexta. Foi transformado só no sábado, no domingo, no dia do congresso. Mas o Senhor nos chama a viver comprometido com Ele dia após dia, hora após hora. Aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva, Senhor, a Tua obra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos nos comprometer mais com a palavra do Senhor. Olhar ao nosso redor e ver a maldade do homem e clamar pela justiça divina, mas também interceder que a misericórdia do Senhor esteja sempre disponível para aqueles que queiram se achegar. Quem entendeu a palavra, irmãos? Amém? Vamos orar?